Tem uma coisa que eles te ensinam no treinamento e que você só entende de verdade depois de alguns anos dentro da profissão. Eles falam sobre o fogo como se fosse um problema de física e química, temperatura de ignição, propagação de chama, pontos de colapso estrutural. E é tudo isso. Mas depois de um tempo você começa a entender que o fogo tem uma personalidade. Que cada incêndio é diferente. Que existe uma diferença entre um fogo que você consegue ler e um fogo que lê você primeiro. Eu estava na corporação há 12 anos quando entrei naquele galpão. 12 anos é tempo suficiente para você ter visto muita coisa. Tempo suficiente para desenvolver o que os veteranos chamam de instinto, aquela leitura rápida e quase inconsciente que acontece nos primeiros segundos dentro de um ambiente em chamas, quando você processa temperatura, visibilidade, som estrutural e direção do vento numa fração de segundo e sabe, antes de formular qualquer pensamento consciente, se aquele lugar é seguro o suficiente para avançar ou se é hora de recuar. Naquele dia, meu instinto disse para recuar. Eu não ouvi. Mas deixe eu começar pelo começo. Era uma quinta-feira de agosto. Meio da tarde, calor seco, o tipo de dia em que o ar já está difícil antes mesmo de você chegar perto de qualquer chama. O chamado chegou às 14 horas e 20 minutos, galpão industrial na Zona Norte, estrutura metálica, material inflamável armazenado, fogo já em progressão avançada quando as primeiras viaturas chegaram. Eu estava na segunda viatura. Quando descemos, o galpão já estava com a cobertura comprometida em pelo menos um terço da extensão. Chamas saindo pelas aberturas laterais. Fumaça densa e escura, o tipo de fumaça que diz que tem material sintético queimando, que é mais tóxica e mais imprevisível do que fumaça de madeira. O comandante da operação fez a leitura inicial e definiu os setores. Eu fui designado para o setor leste, o lado do galpão com menor comprometimento visível, onde havia informação de que poderia ter trabalhadores que não haviam conseguido sair. Entrei com o Rodrigo, meu parceiro de equipe há 6 anos. A gente tinha aquela sincronia que só vem de muito tempo trabalhando junto, não precisava de muita palavra, cada um sabia onde o outro estava o tempo todo. Comunicação quase tátil dentro de um ambiente onde o rádio às vezes não alcança e a visibilidade cai para 0 em segundos. Avançamos pelo setor leste. O calor era alto, mas manejável. A visibilidade estava ruim, mas não crítica. Encontramos 2 trabalhadores num corredor lateral, desorientados, intoxicados pela fumaça, mas conscientes, e os conduzimos até a saída. Quando voltei para verificar se havia mais alguém, o teto cedeu. Não foi uma queda gradual. Foi imediata, o som de metal sob tensão que eu havia ouvido antes e que nunca dá tempo de processar conscientemente. E então o impacto, e então o peso, e então a escuridão. Não a escuridão do desmaio. A escuridão literal do ambiente, a fumaça, a poeira do colapso estrutural, e o peso de uma viga metálica que havia caído sobre a minha perna esquerda e que eu sentia com uma clareza que a adrenalina não conseguia bloquear completamente. Tentei me mover. A viga não movia. Chamei o Rodrigo no rádio. Respondia estática. Chamei de novo. Mais estática. Chamei no grito. Nada. Fiz o que o treinamento manda, avaliação rápida da situação, identificação de recursos disponíveis, comunicação de posição. Acionei o sinal de emergência do equipamento. Verifiquei o nível de ar no cilindro. Tinha reserva para aproximadamente 40 minutos de respiração normal. 40 minutos. No meio de um galpão em colapso, com fogo progredindo em algum lugar acima de mim, com uma viga no meu corpo e sem comunicação. Eu já havia estado em situações difíceis antes. Mas nunca havia estado em uma situação onde o cálculo matemático era tão claro e tão frio. 40 minutos de ar. Resgate que ainda não sabia exatamente onde eu estava. Fogo que não estava esperando. Os primeiros minutos foram de ação pura, tentativas de mover a viga, de encontrar a alavanca, de criar espaço para respirar com menos esforço e economizar o ar. O treinamento funciona nesses momentos. Ele preenche o espaço que o pânico tentaria ocupar com procedimentos concretos, com tarefas, com a sensação de que você ainda tem algum controle sobre o que está acontecendo. Mas chega um momento em que os procedimentos se esgotam. Em que você já fez tudo o que pode fazer fisicamente,
Já comunicou tudo o que podia comunicar, já avaliou tudo o que podia avaliar, e o que resta é esperar. Eu nunca fui bom em esperar. Mas naquele momento, preso sob aquela viga, com o contador de ar avançando e o som do fogo em algum lugar acima e ao redor de mim, eu não tinha outra opção. Então esperei. E foi quando aconteceu. Não sei precisar quanto tempo havia passado desde o colapso quando comecei a notar a mudança. Não foi súbita, foi gradual, como uma maré que sobe sem que você perceba o exato momento em que seus pés deixaram o fundo. O calor estava lá. A viga estava lá. A dor estava lá. Mas havia uma camada nova que havia surgido por cima de tudo isso, ou por baixo de tudo isso, não sei bem a posição, uma espécie de quietude que não tinha nada a ver com o ambiente ao redor. O ambiente ao redor era caos. A quietude era outra coisa completamente. Era interna. Era uma qualidade de silêncio que eu nunca havia experimentado em lugar nenhum, muito menos numa situação como aquela. Pensei que estava começando a entrar em colapso por falta de oxigênio. Verifiquei o cilindro. Ainda havia reserva razoável. A leitura estava normal. Não era o oxigênio. Era outra coisa. E então eu percebi que não estava sozinho. Não havia ninguém fisicamente no ambiente, isso eu sabia, podia verificar como que a fumaça e a poeira permitiam ver ao redor. Mas havia uma presença. E uso essa palavra com toda a consciência de que ela é insuficiente. Presença é a palavra mais próxima que encontro para algo que não é visual, não é auditivo, não é tátil no sentido convencional, mas que é absolutamente negável quando você está dentro dela. Era como se o espaço ao meu redor tivesse mudado de qualidade. Como se o ar, aquele ar carregado de fumaça e calor e perigo, tivesse ganhado uma espessura diferente. Uma espessura que não era ameaçadora. Era o oposto disso. Era acolhedora. Eu sei como isso soa. Sei especialmente como isso soa vindo de um bombeiro de 37 anos que passou a carreira inteira dentro de situações que exigem o máximo de racionalidade e controle emocional disponíveis. Não sou dado a experiências místicas. Não fui criado com religião forte. Não sou o tipo de pessoa que atribui significado espiritual a coincidências. Mas o que estava ali naquele espaço não era coincidência. Não era delírio. Não era a mente criando conforto onde não havia. Era algo real. E eu estava dentro dele. E então veio a voz. Não uma voz auditiva, preciso ser preciso nisso porque a distinção importa. Não era som. Era mais parecido com um entendimento que chegava formado, como quando você lê uma frase e o significado entra completo sem que você precise processar cada palavra individualmente. Só que não havia frase. Havia apenas o entendimento. E o entendimento era simples. Você não vai morrer aqui. Não foi uma promessa. Não foi uma voz de conforto tentando me acalmar. Foi mais como uma informação, clara, direta, sem drama, do tipo que você recebe quando alguém que conhece os fatos te conta como as coisas são. Você não vai morrer aqui. Eu não sei o que aconteceu com meu sistema nervoso naquele momento. Sei que algo mudou, não na situação, que continuava exatamente igual, mas na minha relação com a situação. O contador de ar continuava avançando. A viga continuava no meu corpo. O fogo continuava em algum lugar acima de mim. Mas o medo havia saído. Não havia sido substituído por coragem. Coragem implica vencer o medo, e o medo simplesmente não estava mais lá para ser vencido. Havia sido substituído por algo que eu só consigo chamar de certeza. Uma certeza tranquila e absoluta de que aquele não era o fim. Fiquei naquele estado por um tempo que não consigo quantificar com precisão. O tempo funcionava de forma diferente ali, não distorcido como em pesadelo, mas expandido de uma forma que parecia natural, como se cada segundo tivesse mais espaço dentro dele do que o normal. A presença continuava. Não falou mais nada, ou não transmitiu mais nenhum entendimento, para ser preciso. Mas estava lá. Como companhia. Como a diferença entre estar preso sozinho num galpão em colapso e estar preso num galpão em colapso com alguém ao seu lado que sabe o que está acontecendo e não está com medo. Pensei na minha esposa. No meu filho de 8 anos.
Não com o desespero de quem está se despedindo, com a calma de quem está fazendo uma lista mental de coisas importantes que quer garantir quando sair dali. Coisas que havia deixado de dizer. Coisas que havia adiado. A viagem que meu filho havia pedido há 3 meses e que eu havia prometido e ainda não havia marcado. A presença parecia saber que eu estava pensando nisso. Não havia confirmação explícita, era mais uma qualidade de atenção, como quando alguém está sentado ao seu lado em silêncio, mas você sabe que está ouvindo tudo. O resgate chegou 53 minutos depois do colapso. Eu sei o tempo exato porque o Rodrigo me disse depois, e porque eu havia acompanhado o nível do cilindro com atenção. Quando eles chegaram, eu tinha reserva para aproximadamente 6 minutos de ar. 6 minutos. O Rodrigo me contou que havia tentado comunicação por rádio repetidamente sem resposta e que havia acionado o protocolo de busca assim que perdeu meu sinal. Que a equipe havia levado tempo para localizar minha posição exata por causa do colapso estrutural que havia bloqueado os acessos normais. Que quando chegaram e me viram consciente e aparentemente calmo sob uma viga metálica com o galpão ainda parcialmente em chamas ao redor, a primeira reação foi de choque. O paramédico que fez a avaliação inicial disse que meu nível de estresse fisiológico, frequência cardíaca, pressão, saturação, estava significativamente abaixo do que esperariam para alguém que havia ficado preso naquelas condições por aquele tempo. Ele perguntou o que eu havia feito para me manter calmo. Eu disse que não havia feito nada. Que havia tido ajuda. Ele anotou alguma coisa no formulário e não perguntou mais nada. A recuperação física foi longa. A viga havia fraturado 2 ossos na perna esquerda e causado dano muscular significativo. Fiquei 4 meses afastado. A fisioterapia foi dura, mais dura do que qualquer treinamento físico que eu havia feito na carreira, porque dor de treinamento é dor com direção e propósito e dor de recuperação é só dor. Durante aqueles 4 meses eu tive muito tempo para pensar. É o que acontece quando você é uma pessoa acostumada a movimento constante e de repente é forçada a parar, a mente vai para lugares que o ritmo normal não permite visitar. Eu voltei àquele espaço embaixo da viga muitas vezes. Tentei destrinchar o que havia acontecido, separar o que poderia ser explicado pelo estado físico e psicológico em que eu estava do que não tinha explicação dentro desse modelo. Não consegui destrinchar. E com o tempo parei de tentar. Não porque desisti de entender, mas porque entendi que algumas experiências resistem à destrinchação não por falta de inteligência ou de método, mas porque foram feitas de uma matéria diferente da que os nossos instrumentos de análise foram construídos para medir. Voltei ao serviço 4 meses e meio depois. Meus colegas fizeram aquela recepção que bombeiros fazem, irônica, afetuosa, cheia de piadas sobre o tempo que eu havia ficado de molho. Eu ri de tudo. Estava feliz de estar ali. Na primeira semana de volta, o Rodrigo me chamou para conversar em particular. Ele disse que havia algo que precisava me contar e que havia guardado porque não sabia como eu estava emocionalmente durante a recuperação. Disse que quando chegou ao meu lado no resgate, antes de eu perceber a presença da equipe, ele havia me observado por alguns segundos. Disse que eu estava com os olhos abertos, olhando para o lado, com uma expressão que ele não havia conseguido nomear na hora e que havia ficado pensando desde então. Perguntei que expressão. Ele ficou em silêncio por um momento. Então disse: parecia que você estava conversando com alguém. Ficamos os dois em silêncio. Não disse nada sobre a presença. Não naquele momento. Talvez em algum dia eu diga. Talvez não. Mas ele viu algo. E o que ele viu coincidia com o que eu havia vivido de uma forma que nenhum dos dois precisou colocar em palavras para reconhecer. Continuo na corporação. Entro no fogo hoje com o mesmo respeito e a mesma atenção de sempre, talvez com um pouco mais de paciência para o instinto, que naquele dia me disse para recuar e eu não ouvi. Essa é a lição mais prática que tirei de tudo isso. Mas há outra lição que é menos prática e mais difícil de formular. Há uma diferença entre saber intelectualmente que você pode morrer em serviço e ter estado num lugar onde essa possibilidade era concreta, imediata e calculável em minutos. Eu já sabia antes. Todo bombeiro sabe. Mas saber e ter estado lá são coisas diferentes. E o que eu trouxe de lá,
além das fraturas, além da fisioterapia, além das piadas dos colegas, foi uma certeza que não existia antes. Não a certeza de que existe algo depois da morte, porque não fui longe o suficiente para saber isso. Mas a certeza de que não estamos sozinhos dentro das experiências mais difíceis que atravessamos. Que há algo, e eu não sei nomear esse algo, não tenho o vocabulário nem a pretensão de ter, que aparece quando tudo mais falha. Quando o rádio não responde. Quando o cilindro está no limite. Quando o cálculo matemático não está do seu lado. Algo aparece. Eu não sei o que é. Mas estava lá. E não foi embora quando o resgate chegou. Foi embora quando eu não precisei mais. Você já esteve num momento em que tudo dependia de algo que estava completamente fora do seu controle? Em que a única coisa que restava era esperar e confiar em algo que você não conseguia nomear? Esse bombeiro esteve. E o que encontrou naquele espaço entre a vida e o resgate mudou para sempre a forma como ele entende o que significa não estar sozinho. Se essa história tocou algo em você, inscreva-se no canal. Tem muito mais por vir.